Por que existe uma dificuldade de um pai conseguir transferir para os seus filhos o legado da fé? Por quê? Você vê que muitas vezes você não precisa falar. Você precisa ser e viver. E o exemplo vai fazer com que o resultado atinja o objetivo. Mas ao mesmo modo, ao contrário. Isso tudo ligado porque muitos não estão preocupados com a obediência. Ó Deus Santo e poderoso, meu Senhor, em oração na Tua presença, em primeiro lugar, obrigado, Deus. Obrigado por estar aqui, obrigado por mais esse dia, por essa oportunidade, por esse privilégio, Senhor, de poder estar aqui, meu Deus, em jejum, em consagração, meu Deus, nesta madrugada. Obrigado, meu Deus. Meu Pai, nós sabemos o quanto é importante e o quanto, meu Deus, nós recebemos, meu Pai, por estar aqui. Está escrito, Senhor, eu amo os que me amam e os que me buscam de madrugada me encontrarão. Aqui estamos nós, ó Deus. E eu peço, Senhor, se faça presente aqui. Derrama sobre nós a Tua unção, o Teu poder, a Tua glória, e que o Teu Espírito, meu Deus, ele possa fluir, meu Deus, nos elevando, nos ajudando a crescer, a avançar e a atingir tudo aquilo que o Senhor quer, meu Deus, que venhamos a atingir. Eu peço, assuma o controle dessa reunião, dirija, conduza. Meu Deus, nós estamos, meu Pai, nesse período, nesse projeto Casa Firme, 25 horas de oração, de adoração, meu Deus, de intercessão. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Meu Pai, nós contribuímos, meu Deus, orando uns pelos outros, meu Deus, desse projeto Casa Firme. Meu Deus, mas o que recebemos de orações, meu Deus, é incomparável. Meu Deus, e nós agradecemos. Obrigado. Eu peço que o Senhor sustente cada intercessor, sustente, meu Deus, toda a estrutura, meu Pai, de pessoas que compõem, meu Deus, esse projeto. Meu Pai, de pessoas que estão na técnica do som, no corte, na transmissão, no louvor, meu Deus, em todas as escalas, meu Deus, que compõem, meu Deus, para que esse projeto Casa Firme funcione, Senhor. Eu peço que o Senhor sustente todos, conserve todos, meu Deus, e que a Tua presença possa elevar o espírito, meu Deus, e trazendo crescimento, meu Deus, trazendo, meu Pai, uma riqueza incomparável para cada um de nós. Eu entrego nas Tuas mãos, meu Deus, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Pode se sentar, por gentileza. Feliz em vê-los. Eu sei que todos estão aqui em um nível de comprometimento para um crescimento. Repita assim comigo: a diferença está na obediência. A diferença está na obediência. Você vê que, por mais que nós entendemos a importância disso, muitos de nós, muitas vezes, repita novamente comigo, precisamos ser parados por Deus, muitas vezes, e não foram poucas. E Deus, Ele não faz isso de agora, Ele faz isso desde quando nós éramos crianças. Você lembra
Quem aqui apanhou quando era criança? Jesus? Não creio tudo isso. Você apanhou? Eu acredito que uma vez só, não foi? Você perdeu as contas de quantas vezes você levou uma correçãozinha daquelas que você diz assim, olha, eu lembro de quando o papai e a mamãe me pegou. Quantas vezes precisou ser corrigido e a correção ela não foi aquela correção talvez amigável, ela foi um pouco mais expressiva, um pouco mais dura, mais rígida, porque havia se falado tantas outras vezes para você não ter aquele comportamento, para você não responder daquela forma, para você não desobedecer, para você não fazer aquilo que você acabou fazendo. Mas mesmo assim, algo muito mais forte do que você o levou a ter aquele comportamento, não é? E quando você viu, você já tinha desobedecido, e o que lhe restou foi a consequência da desobediência. Só que, por mais que uma pessoa passe muito tempo sendo corrigida por algo, você sabia que é muito fácil ela se acostumar com a correção? Sabia disso? Ela acostumar ser corrigida, apanhar. Você não já deve ter ouvido aquela expressão, é até meio pesada que se fala, mas alguns pais antigos usavam essa expressão e ficou sem vergonha, ele apanha direto. Ele apanha direto, ele já acostumou. Eu não sei nem mais o que fazer. Eu falo para ele não fazer, ele faz, eu vou corrigir, ele é corrigido, ele é advertido, ele é colocado de castigo, ele leva uma boa de uma pisa, mas ele ainda tem aquele comportamento, ele faz aquilo. Só que é interessante que quando algumas coisas começam a apertar de uma forma mais expressiva na vida da pessoa, aquilo vai trazendo para ela uma consciência. Só que a vida, ela não vai devolver para ela nenhum troco. O tempo passou, ela envelheceu, não amadureceu na vida com aquela maturidade que ela precisava para a vida. Então talvez ela perdeu anos, tempo e não atingiu aquela maturidade que ela precisava. E quando ela mais precisava daquela maturidade, lhe faltou. Lhe faltou. É interessante que eu estava lendo hoje, de manhã, antes do culto das 7 da manhã, o livro de Hebreus 11. Você já leu o livro de Hebreus 11? A galeria dos heróis da fé. É um livro fantástico. A Bíblia relata lá 16 nomes, 16 personagens, está lá, tem 16 nomes relacionados lá. Fora outros que a Bíblia menciona, mas não traz o nome deles. Dentre esses 16 que os nomes estão e os outros que os nomes não estão, a Bíblia relaciona apenas 3 deles que viveram farto de dias. Você sabe o que é farto de dias? Entre os 16 heróis da fé citados em Hebreus 11, repete assim comigo, apenas Abraão, Isaque e Davi são descritos como tendo morrido farto de dias. Quando você faz um estudo mais profundo sobre Abraão, sobre Isaque e Davi, você vai ver que eles não foram perfeitos, erraram, mas houve um alinhamento
entre a direção que eles receberam e a maneira que eles lidaram com aquilo. Eles levaram a sério. Eles verdadeiramente se comprometeram com aquilo de uma forma diferente de todos os demais. Então não era possível que o resultado fosse igual, não é? Não era. Eles foram colocados na galeria dos heróis da fé, foram abençoados. Todos os outros heróis da fé viveram também grandes vitórias e estão lá relacionados como aqueles que viveram e fizeram feitos grandiosos por intermédio da fé. Só que aqui é uma coisa interessante. Hoje ainda o bispo Fernando falava, hoje no culto às 19h30, quem estava ouviu muito sobre isso, sobre você colocar o quê? Quem estava no culto? Colocar o quê? A casa em ordem. E quando você coloca a casa em ordem, quem é o primeiro a pensar que a casa está... Quem tem que colocar a casa em ordem? Quem é o primeiro que pensa? A mulher ou o homem? Hã? Quem é que pensa? Mas quem é que tem que pensar? É o cabeça. Porque quando se fala colocar a casa em ordem, não estou dizendo que ela deve estar bagunçada, desorganizada, desordenada ou toda virada, como se usa a expressão por aí. Ela não deve. Só que quando nós olhamos e vamos analisando os princípios e os direcionamentos que as Escrituras nos trazem, nós vemos que um bom homem, um bom líder, um cabeça, um sacerdote, um provedor, ele consegue coordenar até um lar, até uma mulher que talvez está com a cabeça totalmente desordenada e bagunçada. Você sabia disso ou não? Você vê que Abraão, quando Sarai foi visitada pelo anjo, assim como Abraão também, e ele disse a ela que ela teria um filho. O que ela fez? Riu. Ela não deu o devido crédito àquilo. Abraão acreditou naquilo. Se Abraão tivesse rido, ou talvez ignorado, você acredita que essa promessa teria se estendido? Alguém teve que segurar as pontas, não teve? Alguém teve que manter. Quando Sara teve aquele senso de loucura, que ela colocou a sua serva para se deitar com Abraão. Ele se deitou com a serva, teve um filho com a serva. Quando o problema veio até ele, por intermédio que ela trouxe, qual foi a atitude dele? Resolva você. Você vai resolver. Você vê que a postura de Abraão era uma só. Porque aquela não era a vontade de Deus. Aquilo não havia sido a vontade de Deus. Deus não tinha aprovado aquilo. Porque aquilo foi uma decisão que eles tomaram, que ela tomou e ele consentiu. Mas não que havia tido a aprovação de Deus. E quando Deus não inicia algo, Ele não vai terminar. Ela teve que tomar a decisão. Mas, se dependesse dela, quem teria que ter tomado a decisão? Abraão. Por que Abraão teria que ter tomado a decisão? Porque ela trouxe a ele. Ela deveria ter resolvido e ter dado ali uma devolutiva para ele, talvez
como algo resolvido e não ter trazido peso. Quando você olha as Escrituras, você vai vendo várias partes de vários episódios que aconteceram, ela tentando pesar, tentando ali trazer algo para fazer com que Abraão comprasse aquilo. Só que Abraão, por mais que ele não era perfeito, ele foi um homem que teve um diferencial muito grande. Ele obedeceu a Deus de uma forma que hoje, ao ver todos os milagres de tantos outros heróis da fé, olha tantos heróis da fé, olha na galeria dos heróis da fé, olha quantos milagres, olha quantas coisas expressivas. Moisés fez o mar se abrir, fez água sair da rocha, olhou, esteve com Deus face a face. Mas Moisés não está entre esses três. Ele não está entre os três. Abraão está. Abraão fez quais milagres? Qual milagre Abraão fez? Repete assim comigo. Abraão obedeceu. Repete comigo. É melhor obedecer do que sacrificar. Você já ouviu isso de alguém? Da sua mãe, não é? Não é? Com a vara na mão, com a cinta na mão, depois de você ter apanhado, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. E por que é tão difícil obedecer assim? Você consegue entender isso ou não? O porquê é tão difícil obedecer? Você vê que você não encontra tantos estímulos para obedecer a Deus, como você encontra estímulos para não desobedecer. Quando você olha para Abraão e vê que ele, quando Deus pediu Isaque em sacrifício, você conhece a história de Abraão? Quando Deus pediu Isaque em sacrifício, Abraão chegou para Sara e falou que ele ia fazer? Mas aquele garoto era filho só do Abraão? Ele era filho da Sara também? Ele tinha que dar satisfação para ela naquela situação, porque talvez seria ali a última oportunidade que ela veria o garoto. A convicção dele era tão grande, era tão plena, o nível de equilíbrio, de controle, de centralidade, de alinhamento com Deus era tão grande, que ele tinha certeza que tudo ia ficar bem. Tudo ia ficar bem. Tudo ia ficar bem. Qual o sentimento que ele teve? A motivação que ele teve para ir levar o garoto no Moriá e oferecê-lo em sacrifício? Qual a motivação que ele teve? Qual o estímulo que ele teve? Será que se alguém soubesse, alguém daria a ele apoio, amparo, incentivo? Como, ao contrário, não faça isso, é loucura. Será que Deus não precisa disso? Quantas pessoas já falaram para você? Se eu perguntar aqui, quantas vezes você já não ouviu? Você vai na igreja todo dia? No propósito de fé de 52 dias, muitos têm essa diligência, essa responsabilidade com a sua vida espiritual. Está aqui todos os dias. Tem gente que fala assim, você é louco? Todo dia na igreja? Para que isso? Não precisa ir todo dia na igreja. Só você orar na sua casa. Isso é loucura, isso é fanatismo. É ou não é? Você recebe incentivo para não vir. Mas quando você fala, ou você fala no trabalho, preciso mudar o meu horário, a minha escala, olha, tal dia eu não vou poder vir, olha, tal isso, aquilo, porque tem um jejum, tem um trabalho importante, tem isso, tem aquilo, eu não quero perder.
Olha, eu vou precisar passar a madrugada, não sei que hora que eu vou sair, me libera, tem como, é possível. Isso é fanatismo, é loucura. Você não precisa disso. Você não tem nenhum incentivo para aquilo. E eu sinto em lhe dizer que para obedecer a Deus, o único incentivo é a obediência. É a sua palavra. É a sua palavra. E isso traz a nós um senso de responsabilidade muito grande, porque muitos de nós nos acostumamos a viver num padrão totalmente diferente daquilo que nós lemos e que deveríamos viver 100%. Nem todos vivem, nem todos veem, nem todos sentem, nem todos vibram com isso, porque não entendem. Eu não quero falar de time aqui, mas tem alguém aqui que é corintiano? Tem alguém que é palmeirense? Tem alguém que é São Paulino? Tem aqui? Não quero discutir de time, não é isso não. Mas quando alguém vem falar do seu time para você tendo um time, por mais que o seu time não tenha tido o desempenho que precisava ter naquele campeonato, naquela fase, você vai dizer, pronto, vou mudar de time? Você vê eles mudando de time? O time está sendo humilhado, envergonhado, levado a um alto nível de exposição, e ele diz assim, ó, eu sou fiel até o fim. Não é assim? Eu não abandono meu time. Por quê? Olha o ponto. Olha o ponto. Coloca a sua casa em ordem. Olha o ponto. Por quê? Lá de infância, talvez com o pai, com a mãe, com o tio, ou com alguém que criou um vínculo muito forte, e aquilo trouxe a ele uma fortaleza muito forte e construiu algo dentro dele. Construiu algo muito forte dentro dele, não há quem tire aquilo. Só que essa mesma eficácia não tem sido aplicada na fé. Porque olha que coisa interessante, olha a distância e olha a janela e a lacuna e o quanto eu e você podemos causar na família, nas pessoas e na sociedade. Abraão viveu pela fé. O seu pai não foi um exemplo, parou. Então Abraão assumiu o lugar, ele ocupou. Abraão conseguiu transferir para Isaac. Isaac já não conseguiu transferir da mesma maneira que ele recebera de seu pai. Você está conseguindo entender? Ele já não conseguiu ter aquela mesma eficácia, aquela mesma presença. Não, mas eram propósitos diferentes. Gente, Jesus começou com 12, e dos 12, chegou em nós. Quando você olha a história dos 12, você vai dizer assim, Jesus, ele acreditava mesmo. Porque aqueles homens era impossível chegar, impossível. Quando você vai olhando a história de cada um, você vai falar assim, é loucura, Jesus acreditava demais. Aqueles homens eram improváveis. Jesus tinha ali convivendo com ele e sabia que um deles ia o trair, outro iria o abandonar. E no momento que ele mais precisava, eles nem oraram como deveriam, nem colocaram a força como deveriam colocar. Você vê que, em muitos casos, vai decaindo. Por que existe uma dificuldade de um pai conseguir transferir para os seus filhos o legado da fé? Por quê? Você vê que muitas vezes você não precisa falar, você precisa ser e viver. E o exemplo vai fazer com que o resultado
atinge o objetivo. Mas ao mesmo modo, ao contrário. Isso tudo ligado porque muitos não estão preocupados com a obediência. Você vê que Abraão, obediente, obedeceu sem saber para onde ia, sacrificou o que mais amava, formou uma geração de fé. Isaque, homem de constância, submisso ao altar, semeou em tempos de crise, manteve o legado sem grandes feitos. Você vê que não tem muitas guerras no período de Isaque. Não tem, é só você ler, olha a história. Davi, que se desdobrou, Davi, segundo o coração de Deus, arrependeu-se profundamente, preparou o templo que não construiu. Olha que coisa. E aí aqui, ó, farto de dias. Repete assim comigo, fartura de dias é fruto de obediência. Fé abre portas, obediência sustenta o propósito até o fim. Olha só, fé abre portas. Galeria dos heróis da fé, Hebreus 11. Foram abençoados, honrados. A Bíblia diz em Hebreus 11:33, pela fé alcançaram reinos, fecharam a boca de leões, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Ou seja, eles fizeram coisas assim que eram, aos olhos naturais, eram impossíveis. Eles venceram. A fé abre portas. A obediência sustenta o propósito até o fim. Os que apenas creram foram usados por Deus, mas os que viveram farto de dias permaneceram obedientes, constantes e morreram em paz, em honra e plenitude. Em honra, paz e plenitude. Aqui, ó, em Gênesis 25:8, morreu em boa velhice, velho e farto de dias. Isaque expirou e foi recolhido ao seu povo, velho e farto de dias. Gênesis 35:29. Davi morreu em boa velhice, cheio de dias, riqueza e glória. 1 Crônicas 29:28. Vivenciaram uma vida plena, frutífera, aprovada diante de Deus. A diferença, repete assim comigo, eles viveram em obediência até o fim. Nós vemos algo familiar entre todos esses personagens que eu citei. Abraão errou, pecou, Deus ficou um bom tempo sem falar com ele. Isaque também teve as suas situações. Davi pecou com Betseba. Davi teve outros erros, mas foram erros únicos. Uma vez só. E não voltaram a mais cometer aqueles erros. E esse é um diferencial que o destaca. Quem tem mais de um filho? Quem tem 2 filhos ou mais? Levanta a mão. Certamente você deve ter uma estrelinha na sua casa, não tem? Um que você precisou gastar mais força com a vara, não foi? Sempre tem o premiado, não tem? Você fala, não, teve aquele lá que eu só falei. É impressionante. Eu só falava. E eu particularmente não era do que só falava da minha casa. Eu era do que só apanhava. Porque eu pagava para ver, ia no limite. Ia no limite do limite do limite. Então,
O meu irmão, o do meio, sou eu e mais uma garota e o meu irmão. Ele era assim, minha mãe falava, ele falou, não, tá tudo certo. Mas como diz no Mato Grosso, né, sempre tem um boi de piranha, não tem? Não sempre tem um boi de piranha? Você sempre tem que oferecer um sacrifício, alguém tem que se sacrificar. Só que isso traz muita sabedoria. Porque você aprende vendo. Você aprende com os exemplos dos outros. Só que eu acho muito interessante a história da bispa. É muito forte, porque você não vê a bispa pegando ou fazendo coisas. Ah, porque tal pastor fez, porque tal lugar fez, porque tal... É ela e Deus. Deus tem algo com ela. Deus tem algo com ela. Com o ministério. E nós costumamos dizer, e ela mesma já disse isso, que ao invés de fazer o famoso benchmark, ela é a desbravadora. Só que um nível de obediência muito extremo. Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Só quem está acordado, tá? Levanta a mão assim. Isso, a outra metade levantou a mão, então eu entendi agora. Um alto nível de obediência, que é para poucos. Sabia? É para poucos. Eu já vi a bispa abençoar pessoas que, assim, que naquele momento dava vontade de quebrar os dentes dos nossos inimigos. Sabe aquela passagem? Que Davi orava, falando carinhosamente com Deus, Senhor, quebra os dentes dos meus inimigos. Sabe? Era aquela vontade naquele momento. E muitas vezes, a própria bispa segurou, para que não houvesse uma atitude mais ríspida da nossa parte para com pessoas que estavam sendo desleais e sendo ali levianas contra o ministério, contra a moral da igreja. E ela não permitiu. E mesmo aquilo aferindo muito. Aferindo muito. Mas ela sempre disse, isso vai dar volta. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Gente, eu não sei se você consegue ter essa dimensão, com essa riqueza de detalhes, que somente quem se relaciona com Deus consegue ter esse nível de obediência indiferente da sua vontade. Indiferente do que pensa, do que acha, ou do que a conta está dizendo, mas sim o que Deus está falando, é o que importa. É o que importa. A bispa, ela fala isso direto. E ela usa a expressão assim, calma. O tempo dirá. O tempo dirá sobre isso. Eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu faço, e eu sei o Deus que eu sirvo. Você pode dizer isso? Eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu faço, e eu sei o Deus que eu sirvo. Você pode dizer isso? Com garantia, com segurança? Porque talvez muitos não tenham feito como deve fazer. Você está conseguindo entender? Olha a segurança. A segurança dela de dizer, eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu faço, e eu sei o Deus que eu sirvo, e dormir em paz, e viver em paz, e esperar em Deus, independente do que estão falando, pensando ou dizendo ao meu respeito. E você não ser afetado
atingido por aquilo, porque tem pessoas que não conseguem comer, não conseguem dormir, porque alguém falou dela, alguém fez um comentário sobre ela, alguém diretamente a atingiu, a vida dela acabou. Cadê aquele versículo que muitos batem no peito e dizem: maior, mais poderoso é o que está comigo do que os que estão com eles? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Cadê a força desse versículo? Cadê a força desse versículo? Cadê a confiança, a entrega que muitos aplicam verbalizando esse versículo? Porque talvez aqueles 32 mil homens que foram convocados por Gideão, talvez quando foram estimulados, disseram: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas foi no primeiro grito: cadê covarde e medroso? Opa, eu. Falou medroso, covarde? Eu. Não sei o que eu falou, mas falou medroso, covarde, estou aqui. Já fugiram 22 mil. 22 mil. O segundo limpa foi dos 9.700 homens que o Senhor viu que não estavam preparados. Por isso que uma equipe, um time, ele tem que ser alinhado, porque um só, ele pode comprometer os demais. O Senhor tirou os 9.700. Quando o Senhor mandou 12 espias para espiar a terra, 10 deles fizeram um relatório negativo. O que o Senhor fez? Matou os 10. Eliminou. Isso aqui não vai ser produtivo para o meu projeto. Isso aqui não está, porque o nível de alinhamento está totalmente fora. E se nós não estivermos alinhados com Deus, alinhados com o propósito que Ele tem conosco, você nunca vai entender que você precisa obedecer. Você nunca vai entender. Quantas vezes Deus falou com você e Ele teve que falar mais de uma vez? Aconteceu com alguém aqui? Às vezes você faz essa brincadeira, porque eu sei que eu já ouvi aqui. Alguns falam assim: não, se a bispa falar isso, aí a bispa fala. Aí você fala assim: misericórdia, parece que ela está aqui. Sangue de Jesus tem poder. Aí você levanta para pegar uma água, ela fala: não levanta, fica aí, é com você mesmo. Você fala: Senhor, tá bom, eu entendi, Deus, é comigo. Eu entendi. Tem dias que você levanta e que você não sabe se você foi atropelado por um trator, ou caiu do avião, ou o trem passou por cima. E aquele dia você fala assim: hoje eu quero ficar, não é assim? Quero ficar quietinho, não é? Não é? E aí a bispa fala assim para você: Deus te ama. Você já disse isso hoje? Precisa. Não é? Precisa. E aí ela espera um pouco, ela fala: mas não disse ainda? Precisa. Deus me ama. Você precisa dizer isso. E aquela palavra vem, e ela vem levando você para um nível, e quando você dá abertura, você consegue entender aonde falta. Aonde está faltando. É ou não é? Você consegue entender onde está faltando. Aonde você deu abertura, onde você deu legalidade. Porque todos nós, eu dei um exemplo hoje cedo ainda no culto, que assim, imagina um leão feroz,
Não esse do Zoológico de São Paulo que você viu lá, que fica só escondido naquela toca lá. Você passa 3 horas lá na frente para ele sair, ele não sai. Mas um leão feroz, daqueles de documentários. Aqueles que até a sua barba assim, ó, tá ensanguentada. Quando ele está com fome, por mais que ele tenha sido criado e domesticado, se ele estiver com fome, o instinto animal dele vai fazer ele olhar para qualquer pessoa como o quê? Como um pedaço de ancho. Viu? Ou um aguil. Ele não vai olhar mais nada. Não, mas aquilo ali cuidou de mim, me deu leitinho, passa a mão no meu pelo. Ele está com fome. O instinto animal dele vai fazer ele ter a atitude com base ao seu instinto. Você foi criado por Deus para quê? Quando você foi criado, você foi formado, Deus formou você para você viver uma vida miserável, aquém, depressivo, doente, escravo de tudo. Foi para isso? O Senhor veio para que você tivesse uma vida com o quê? Com abundância, uma vida farta, uma vida abençoada. E você, repete assim comigo, eu não sei viver de outro jeito. Eu fui programado para viver assim. Você foi programado para viver assim. Só que alguns é como um computador. De vez em quando pega um vírus. Um computador, quando pega um vírus, fica uma beleza, não fica? Já aconteceu com alguém aqui? Abre coisa sozinha, desliga, liga. Você clica no lado, ele aperta do outro lado. Né? Você quer tacar um mouse na parede. Não é? Você abençoa o técnico, não é? Você é cristão, não é? Você abençoa o técnico. Tem gente que é assim. É como a Bíblia diz, né? O bem que eu quero fazer... Como que é? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Aí você fala assim, poxa, mas o que está em mim? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Essa é uma pergunta que você tem que fazer. E isso tudo vem, tudo vem ligado à obediência. Tudo. Porque quando você não obedece, você sacrifica. A pergunta que eu faço para você, você tem sacrificado mais ou obedecido mais? Não responda, pense. Você tem sacrificado mais ou obedecido mais? Eu poderia citar vários exemplos aqui. Você vê, a Bíblia fala, se a lâmina está cega, se o machado não está afiado, ele precisa ser aplicado mais força, não é? Mas e se a lâmina está afiada? Não, mas é difícil afiar a lâmina. Não é difícil. O difícil para muitas pessoas é obedecer a Deus. E Deus fala de uma forma muito delicada, sutil, mas ao mesmo tempo uma voz forte, impetuosa, e que traz a nós a convicção de que é Deus quem está falando. E você não tem como dizer que não é Deus quem está falando com você. Você sabe quando Deus fala com você. Sabe ou não sabe? Você sabe. Quantas vezes... Não, eu acho que você nunca fez isso. Mas eu acho que o pessoal ali da igreja da esquina já fez. Deus falou assim para você: não pega essa folha amarela dentro dessa caixa. Aí você fala assim, essa?
Essa? É. Essa aqui? Tem consequência ou não? E olha que coisa interessante. Tem coisas na vida da gente que você faz, a consequência é imediata. Como a Bíblia fala de Ananias e Safira. Tem coisas que aquilo vai vindo, vai vindo, vai vindo. E tem coisas que vão se perpetuando na vida de pessoas. E só ela não vê que aquilo é a maior devastação da sua vida. Por mais que ela julgue ser uma pessoa inteligente ou capaz, ou qualquer coisa, aquilo está trazendo para ela uma destruição que não tem volta. Não tem volta. Ananias e Safira, eles poderiam ter ficado com o dinheiro. Eles não eram obrigados a dar o dinheiro. Eles eram obrigados? Foi forçado? Não. A única coisa é que eles mentiram ao Espírito Santo. Eles mentiram a Deus. Eles poderiam dizer, poxa, eu vendi por 1 milhão. Mas você está dando aqui, não bate. Aqui está errado. Eu vou dar isso porque eu quero dar isso. Pronto. Ok. Está tudo certo, o dinheiro é seu. Você faz dele o que você bem entender. Mas não minta ao Espírito Santo. Não minta. Mentir ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade, ou seja, mentir. Você está ferindo princípios. Princípios. E uma coisa que é irrevogável, que não tem volta, é quando você quebra princípios. E quando uma pessoa desobedece, ela faz o quê? Ela quebra um princípio atrás do outro. Um princípio atrás do outro. E você vê que quando uma pessoa mente, ela já está no nível de mentir para encobrir uma outra mentira, para encobrir uma outra mentira, e chega num ponto que ela já está acreditando na mentira que é verdade. É ou não é? É verdade. Ela já está totalmente desalinhada daquilo que Deus tem para ela. Só que o instinto dela, você foi criado por quem mesmo? Por Deus. Você foi formado para ser cheio do Espírito Santo, para glorificar a Deus, para exaltar o nome do Senhor, para ter uma vida gloriosa, uma vida abençoada. Uma vida abençoada. A sua família, a sua geração, é um legado. No último trabalho dos 300 valentes, eu ainda falei de 4 personagens, de homens que eram improváveis, e que não tinha capacidade alguma. Quando a gente olha para Jefté, filho de uma prostituta, um cara que não tinha capacidade alguma para chegar onde chegou, e para fazer o que fez, para ter a atitude que teve. Gideão, que se sentia incapaz. Deus olhou para Gideão e disse para ele que ele era o quê? Valente e valoroso. Senhor, valente e valoroso? Você sabe que eu estou aqui com medo, né? Eu não me vejo capaz. Como o senhor está dizendo que eu sou valente e valoroso? E Gideão, com aquela personalidade, com aquele ímpeto, disse, Senhor, já que o senhor está dizendo que eu sou tudo isso, por que os nossos pais disseram isso, aquilo outro? Aquilo despertou. Você quer viver isso, Gideão? Isso é promessa. Vai nessa tua força que eu sou com você. Vai nessa tua força que eu sou com você. Gideão ofereceu uma oferta.
E o que Deus pediu para ele? Eu recebo a sua oferta, mas não é essa que eu quero. Foi ou não foi? Não é essa que eu quero. Qual a oferta que Deus queria dele? Eu quero o altar. Eu quero o segundo boi. Eu quero que você destrua todo o padrão de idolatria, toda aquela mentalidade, porque eu posso dar vitória a você, Gideão, pela sua fé, pela sua força, mas se aquilo não for destruído, vocês vão dizer que foi por aquilo, por aquele padrão, por aquela mentalidade. E é por isso que muitos não conseguem evoluir e progredir, porque não querem abrir mão de uma mentalidade, de um padrão, de uma linha totalmente equivocada, que não está alinhada com Deus. E na mentalidade dele é possível permanecer, está tudo bem, está tudo certo, eu vou na igreja, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo, eu até ajudo nos trabalhos sociais. Não. Quanto mais você cresce em Deus, mais Deus vai exigir de você. Sabia disso? Quanto mais você cresce, mais Deus vai exigir de você. E você vai dizer assim, mas por quê? Porque se ele exigir de uma vez, você entrega? Você entrega? Hã? Quando a gente olha, gente, eu tenho lido sobre Abraão esses últimos dias, eu tenho me encantado, eu já li várias vezes e tenho lido, e todas as vezes que eu leio, você vê que até o tempo que Deus pediu Isaac em sacrifício, foi num tempo que Deus já via no coração de Abraão uma mudança que não tinha num período anterior. Porque talvez ele não entregaria. E ele estava num período que ele estava ensinando o garoto ali as habilidades. O garoto estava mais ligado a ele, tendo aquele vínculo com ele. Opa, criou um vínculo muito forte. É agora que eu quero ver aonde está o seu coração, Abraão. Porque o que eu quero fazer na sua vida é fora daquilo que você está aí, nesse cercadinho da sua casa. Não é só na sua casa, eu quero espalhar a nação, eu quero impactar vidas, Abraão. É além disso, não é só isso, é muito superior. É superior, Abraão. E você tem que entender isso. E ele obedeceu. Ele obedeceu. Ele não questionou. Alguém aqui já murmurou alguma vez? Por uma direção que Deus deu? Já murmurou? Deixa eu ver alguém aqui. Aí você fica assim, né? Tá bom, vou beber uma água, né? Vou beber uma água. Relaxa. Senhor, hoje o senhor pegou pesado, hein? Vamos ver se Deus confirma. É como se a Bíblia dissesse assim, fique com a outra palavra que eu já te dei. Aí você fala assim, não, essa não é para mim não. Essa não é para mim não. Não é? Tem aqueles que fazem até um ritual, né? Está duvidando do meu poder? Quanto mais você demorar, se você não fizer aqui, você vai ter que fazer lá. Olha quanto tempo. Hã? Quem aqui, quando chegou, Deus deu uma direção e no início você não fez, e você apanhou, mas levou muita cacetada da vida e você falou assim, agora eu vou fazer. Tem alguém aqui? Por que demorou tanto tempo? Quando você entendeu, você falou assim, aí a hora que Deus fala, né? Que nem o Bispo Anderson fala, né? Tem hora que dá vontade de pegar um pneu preto, bater até o pneu ficar branco.
É hora que Deus fala assim, alguns falam assim, nossa, se eu soubesse que era assim, eu tinha obedecido antes. Não é? Deus está falando, eu estou falando desde o começo. Você não está me levando a sério. Você não está dando você não está dando confiança, credibilidade no que eu estou falando. O tempo todo Deus tem falado. Deus, ele fala o tempo todo. Uma hora ele fala de um jeito, outra hora ele fala de outro jeito. Mas ele sempre fala. Obedeça a Deus. Obedeça às ordens simples. Você vê que as ordens simples são tão poderosas que quando as pessoas começam a acatá-las, elas começam a ficar surpresas. E é tão interessante que aí vem o nível de cegueira, né? Uma vida inteira ela lutou e fez muito e não conseguiu o resultado. Quando ela começou a fazer o mínimo, o básico, as ordens simples, ela começou a ter mais resultado do que ela estava tendo quando ela estava fazendo tudo aquilo. Virando de ponta cabeça, colocando a melancia na cabeça e fazendo de tudo para chamar a atenção de Deus. De tudo, que nem os profetas de Baal, que ficaram lá se retalhando todo e nada. Tem gente assim. Tem gente assim. Entenda que Deus espera que você esteja alinhado com Ele. E alinhado com Deus, como eu li ainda semana passada, Amós 3:3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não é a sua vontade. Porque a minha vontade, a sua vontade, ela é inclinada para o quê, gente? Para o mal. Você nunca teve vontade de se vingar de alguém, né? Não, né? Nunca, né? Alguém já te ofendeu? Já? Quando alguém te ofendeu, você falou assim, deixa pra lá. Ou na hora você ficou assim, mas aquele dia, ou aquela situação, não, mas eu também vou falar isso pra ela. Ficou conjecturando lá dentro. Ficou lutando lá dentro. Falando sozinho. E eu digo pra você, se você talvez não sabia disso, você não fala sozinho, tá? Quando você está com raiva ou com ódio e você está falando, você não está falando sozinho. Você sabe disso, não sabe? Sabe ou não sabe? Quem não sabia disso? Não sabia? Você não está falando sozinho. Existe uma presença ali. Existem demônios, o mundo espiritual é real. Você não está falando sozinho. Você está ali, não, mas eu estou, não, porque assim, não, é injusto o que fizeram, porque não, ele também errou, não, porque ela é assim, aquilo outro, e tantas coisas ali. Você viu que você fica criativo, você não esquece de nada? Você lembra de tudo? Não é? Você fala, nossa, agora eu fiquei até perito. Você lembra de tudo? Por quê? É o mundo espiritual. E talvez naquele momento Deus quer só que se você faça o quê? Obedeça. Mas o que é, bispo, obedecer? O que é de tão precioso? O que isso causa? Isso aqui, ó. Repete comigo, fé abre portas. Obediência sustenta o propósito. Até o fim. Qual o propósito que Deus tem para você? Vamos lá para Jeremias 29:11? Bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, para vos dar o fim que esperais. É isso que Deus tem para você. Esse propósito é sustentado até o fim. Por que ele não vai até o fim? Por que ele não vai até o fim? É um alinhamento, é um relacionamento com Deus, é uma construção. Você precisa de Deus.
Não tem aquela expressãozinha que talvez você já usou? Deus, sem você, ele continua sendo quem? E você? Você sem Deus, você continua sendo quem? Nada. Nada. Você vai falar assim, nossa, bispo, nada? Você já ficou doente? Gripado? Hã? Você já teve uma virose? Diarreia? Você fala assim, bispo, que isso? Você fala assim, não estou valendo nada. Sou nada. Você fica fraco, debilitado, dependendo das pessoas. É ou não é? Depende das pessoas. Você não tem força para nada, não tem energia para nada. Você fala assim, meu, você não sou nada. Eu não sou nada. Cadê toda aquela força? Você não tem autonomia para nada. Sem Deus você não é nada. É a prova disso. E você tem que entender isso de uma vez por todas. Chega de brincar. Hoje é dia 1º de maio. Gente, o tempo está passando rápido. Muito rápido. Pare, faça uma risca no chão, estabeleça, acabou. Acabou, chega, acabou. Acabou para mim, acabou. Olha o preço que você pagou. Tem gente que já pagou preço que o Senhor fala assim, nossa, isso aí, o preço que você pagou, com juros e correções e tanta coisa, com obediência, você não teria pago isso. Você não teria pago. Quem estava aqui na segunda-feira? Quem ouviu o testemunho da segunda-feira? Aí quando você olha para aquele testemunho daquele senhor, você fala assim, meu Deus, ninguém confiava nele. Agora as pessoas confiam nele. Qual é a maior transformação que acontece na igreja? Repete assim comigo, a transformação do caráter. Ninguém confiava nele. A esposa, a família, ninguém dava credibilidade a ele. E agora uma mudança por uma decisão. Uma decisão. Obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Um alinhamento. Um alinhamento. Coloque-se em pé, por gentileza. Ter um relacionamento real com Deus vai muito além de frequentar cultos ou fazer boas obras. É viver em comunhão, ouvir sua voz, andar em obediência, dentro e fora de casa. Dentro e fora de casa. É muito além. Sabe o teu celular? Quando ninguém está vendo? O que você está vendo? Ah não, mas eu uso o modo anônimo. Com Deus não tem um modo anônimo, meu amigo. Com Deus está tudo sendo registrado em um livro, que no dia do juízo vai ser lido para você. E você talvez, querendo ou não, não lembrando ou não, aquilo vai ser trazido a você. Vai ser trazido a você. Mas, olha que coisa interessante. Você vê pessoas que erram, como o próprio Davi, pecou, entristeceu a Deus. Mas você não vê várias vezes ele cometendo, você não vê mais de uma vez ele cometendo o mesmo erro. E você vê todas as vezes que os conselheiros de Davi vieram até ele, trazendo a ele
uma opinião, para que ele tomasse uma decisão com base ao conselho, ele se retirava para buscar o conselho de quem? De Deus. Quando a gente olha e vê em Salmo 51, Davi dizendo para Deus tirar tudo dele, mas não tirar dele o teu espírito, a tua presença, porque ele tinha entendido que a coisa mais importante para ele era o relacionamento com Deus, era o alinhamento com Deus. Davi pode não ter sido um pai exemplar, só que quando Davi passou o bastão para Salomão, qual foi as guerras que Salomão enfrentou? Qual foi o confronto que Salomão teve que enfrentar de frente com alguém? Qual foi? Nenhum. Quando a gente vê os desafios que Abraão teve, os enfrentamentos que Abraão teve, quando ele transfere para Isaac aquela unção, aquela direção, aquele poder de obediência, ele traz consigo um legado, ele herdou algo que chegou hoje a mim e a você. Chegou em mim e em você. Quem estava domingo aqui na igreja? Você ouviu meu testemunho? Eu não ia mostrar. Colocaram aí as fotos? Estão aí as fotos? Mostra as fotos. Está vendo isso aí? Foi daí que eu vim. De um lugar como esse. De um lugar como esse. Sem esperança, sem expectativa. Nessa época já tinha cessado os abusos, mas uma vida miserável. Meu pai estava preso porque tinha cometido uma loucura com a sua vida. Minha mãe trabalhando em 2 empregos. Mal tinha tempo de estar em casa. Quando nós víamos a nossa mãe, eu e os meus irmãos, a gente tinha até um certo pavor, porque ela estava tão pressionada por tantas coisas, e nós ali na inocência querendo agradar, e ela vinha com muita revolta, cansada, estressada, e todas as vezes eram encontros meio traumáticos. Não tinha abraço, não tinha isso, não tinha nada. Não tinha. Então eu já não tinha contato algum com o meu pai. Não tinha relacionamento nenhum com o meu pai. Nenhum com a minha mãe. Nada. Então, eu estava... O que eu recebi foi rejeição, foi abandono, expectativa de vida nenhuma. Nenhuma. Em uma dessas vezes aqui no domingo não deu para falar, o dia que eu tinha de 11 para 12 anos já nessa época. Quem conhece Presidente Prudente sabe que tem uma Avenida Coronel Marcondes e tem um posto chamado Quatrocentão, que é uma avenida, uma rodovia. E lá passavam muitos caminhões e ônibus. E eu lembro de passar lá, que era um caminho da escola, e eu falava, poxa, ali, se eu pular, não vai dar tempo de nada, eu não vou nem sofrer. Acabou com tudo. E eu lembro de ficar horas, e é algo baixo, um corrimão baixo, e eu lembro de ficar horas assim, olhando, vai, agora, olhava para trás, eu tenho essa imagem, de olhar para trás e ver que estava vindo vários caminhões, eu falei, se eu pular aqui, a hora que eles chegarem, já não vai dar tempo de parar.
eram os planos que eu tinha, de 12 para 13 anos. Pai, eu não via, não tinha contato com o meu pai. A minha mãe não deixava nós ir ver o meu pai por conta de tudo aquilo que havia acontecido. Nós não sabíamos, eu mesmo não sabia o que de fato tinha acontecido. E por muito tempo aquilo ficou muito confuso. Muito confuso. E quando eu tive a oportunidade, me foi apresentado Jesus. Eu não conseguia ter essa confiança, não conseguia me relacionar. Você está conseguindo entender? Era um bloqueio gigante. Porque eu não tive isso, eu não sabia o que era isso. Todas as vezes que minha mãe prometia algo, eu não vou chorar, fique em paz. Todas as vezes que a minha mãe prometia algo, ela não cumpria. Todas as vezes. Nós vamos em tal lugar, eu vou te levar em tal lugar. Ah, não, porque agora eu vou ter que trabalhar, eu tenho que fazer hora extra, porque eu tenho que fazer aquilo. Não, agora eu vou fazer plantão, vou fazer aquilo. Eu nem lembrei, esqueci. Todas as vezes. Reunião de escola, eu lembro de 2 que a minha mãe foi. E de uma ela foi porque eu fiz questão de aprontar ao ponto de eu falei assim, agora ela vai ter que vir. E ela foi porque ela foi chamada, porque eu tive um mau comportamento na escola. Apresentações em escola, ela nunca foi. Meu pai e minha nunca foram em uma apresentação de escola. Nunca. Eu participei de um campeonato interclasse de futebol na época, e eu fui o melhor na quadra, fiz 3 gols naquele jogo, e no campeonato todo eu tinha feito 12 gols, tinha sido o melhor jogador daquele campeonato. E eu tenho essa imagem, só eu tenho essa imagem, deles me erguerem, e ali eu sendo aclamado por ter sido o melhor jogador. Tinha pai, tinha mãe, tinha todo mundo lá das famílias. Da minha casa, não tinha ninguém. Minha mãe falava assim, isso é perda de tempo, vou fazer o que na escola? Eu tenho que trabalhar. Você tem que comer, tem aluguel para pagar, tem isso para fazer, tem aquilo outro para fazer, tem isso, tem aquilo, tem tantas coisas. Não dá para eu ir. Eu não vou. Eu não vou. E eu sentado naqueles bancos que tem em escola, com o troféu no meio das pernas assim, de cabeça baixa, chorando. E perguntaram para mim, olha, você deve estar se sentindo muito orgulhoso. Eu falei assim, eu não tenho onde colocar isso aqui. Eu não tenho onde colocar isso aqui. Para que isso? E quando eu vim para Cristo, esses foram os maiores desafios. Eu não conseguia acreditar. Então, eu vivia no automático por muitos anos. E isso só foi retardando porque a palavra veio. E quando não há mudança por intermédio da palavra, o coração cauteriza e fecha. Vai ficando mais difícil. Aí, tem o ponto que a gente aprende quando a gente recebe uma direção ensinado, ou quando a gente vê os erros dos outros, ou quando a gente paga na pele. Eu paguei na pele. Eu senti na pele. E tem coisas que eu pago até hoje. Até hoje. Até hoje. Houveram momentos que eu já pensei em desistir. Uma vez a minha esposa não deixou e me convenceu a não fazer aquilo. Em uma outra, o próprio bispo Anderson, com a direção da bispa, não permitiu que eu fizesse aquilo, mas eu não conseguia acreditar. Eu não conseguia acreditar.
Mas é interessante que o tempo passou e os anos passaram. Mas aquelas coisas precisavam ser resolvidas. E só Deus me ajudou. Só Deus me ajudou. E eu estou falando aqui para você agora com muita convicção. Você pode mudar a sua vida agora. Se você der a Deus aquilo que Ele está requerendo de você. E talvez na sua consciência você fica talvez analisando que é coisas grandes. Deus quer coisas tão pequenas. Meu Deus, é coisas tão pequenas. Às vezes eu tenho um sofá na minha sala que eu ainda ganhei da Zelita, e esse sofá que eu sou apaixonado por ele, uma poltrona, e às vezes eu sento nela, e às vezes eu estou de joelhos, ou eu estou sentado, e eu estou ali, e eu falo assim, meu Deus, como é bom a tua presença. Como é bom a tua presença. Por que eu estive distante disso? Nós não conseguimos viver de outra forma. Nós somos criados para nos relacionarmos com Deus. Nós somos criados para nos relacionarmos com Deus. Independente do que você passou, independente do que você viveu, se você perguntar para mim assim, você queria ter vivido o que você viveu? Não, claro que não. Mas eu não sou aquilo que eu fiz na minha imaturidade, e eu não culpo ninguém por aquilo que cometeram. Não mais. Eu não trago mais aqueles pesos. Porque hoje eu me relaciono com um Deus que me supre de uma forma que ninguém pode suprir. Ninguém pode suprir. Então, independente, dê a Deus. E você vai encontrar plenitude. Você vai viver farto de dias. Você está ouvindo o meu exemplo. E eu queria que o meu exemplo fosse igual ao de Abraão. De ter obedecido a primeira vez. Sabe? Ter obedecido a primeira vez. Eu fui esfolado, arrastado, até entender. E se você acha que não fica pior, não queira pagar para ver. Não queira pagar para ver. Coloque as mãos no seu coração. Deus é grande. Fale com o Senhor. É o Senhor e muito de louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Diga a Ele, eu preciso do Senhor. Alegria de toda a terra. Grande É o Senhor. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Que nos ajuda. Nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer agradecer-te por tua obra. em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Em teu infinito amor. Pois só Pois tu és. só tu és o Deus eterno.
e céus grande. É o É Senhor. o Senhor em quem Louve com essa canção. nós temos a vitória. Que nos ajuda. Nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante Por dele, isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer. e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga a Deus, diga ao Senhor. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer. e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Ó Deus Santo e poderoso. Obrigado, meu Deus. Obrigado por estar aqui. Obrigado, Senhor. Meu Deus, quando eu olho para essas fotos, eu lembro daquele garoto humilhado, rejeitado, vivendo uma vida de humilhação, de vergonha, cheirando mal, cheirando lixo. O Senhor me tirou do lixo. Obrigado, Deus. Meu Pai, talvez se alguém dissesse a mim lá atrás o que o Senhor iria fazer na minha vida, jamais eu iria acreditar. Obrigado, Deus. Obrigado por não desistir de mim. E eu quero que você diga isso. Obrigado, Deus, por não desistir de mim. Deus não desistiu de você. Tem uma história linda. Uma história linda. Eu não sei o que você passou, o que você viveu, quais foram as situações que disseram a você. Eu não sei. Cada um tem uma história. Mas Deus está dizendo que a história que Ele tem para você é superior a tudo isso. E o que Ele vai fazer na tua vida é incomparável. É incomparável. Não importa o que fizeram, o que falaram, o que disseram para você, Deus está dizendo que o que Ele tem com você é superior, é maior do que tudo isso. E você está sendo elevado para um nível tão alto que você talvez ainda não teve a dimensão de tudo isso. Possua e seja grato a Deus. Seja cheio dele. Seja grato e diga a Deus: obrigado pela minha vida.
Obrigado pela minha vida, obrigado pela minha casa, obrigado pela minha família. Obrigado por não desistir de mim. Quantas vezes eu disse isso? Obrigado por não desistir de mim. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado por não me esquecer. Hoje essas pessoas falam pra mim: nossa, você é tão chato com algumas coisas. Eu sou. É algo que eu luto constantemente. Quantas vezes eu fui abandonado, eu fui deixado, eu fui esquecido. Mas Deus nunca se esqueceu de mim, Ele sempre cuidou de mim. Todas as vezes que eu lembro de cada história, de cada situação, eu sempre vejo o cuidado de Deus, Deus me cuidando, me livrando de situações, Deus tendo cuidado, zelo para com a minha vida. Ele nunca me abandonou. E a minha maior revolta foi contra Deus. A minha maior revolta foi porque Deus tinha permitido, porque Ele tinha deixado determinadas coisas acontecer. E Ele me disse muitas vezes que se Ele não tivesse me protegido, talvez nem aqui eu estaria. Nem aqui eu estaria. Eu não estaria aqui para contar histórias, mas Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Ó Deus Santo e Poderoso, eu oro e peço, cubra a vida de cada uma dessas pessoas com a Tua unção, com o Teu poder, e que todas elas sejam cheias do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da presença de Deus. Receba o cuidado. Sinta esse cuidado, protegido, amado, zelado por Deus, protegido por Ele. Deus é bom, Deus é bom, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Quando eu olho pela manhã e eu vou no meu espelho, eu vou me arrumar e eu falo: Deus te ama. E quantas vezes eu falo: Deus te ama, você sabe disso, Deus te ama, Ele é com você. Hoje vai ser um dia poderoso, hoje vai ser um dia especial. Levanta a cabeça, rapaz, levanta a cabeça, Deus te ama, Ele é com você, Ele nunca te abandonou. E não foi o meu pai quem disse isso, não foi ninguém quem disse isso para mim, foi o próprio Deus quem me estimulou, é o próprio Deus quem me ajuda, é o próprio Deus quem me levanta, é o próprio Deus que sempre me levantou, é o próprio Deus que sempre me ajudou, e o próprio Deus que sempre te ajudou. E veja Deus na sua vida. Veja Deus na sua vida, Deus cuidando de você. Tem coisas que nós não sabemos, e eu não tenho uma explicação para tudo, eu não tenho uma resposta para tudo, e eu também não quero saber, mas uma coisa eu sei que tudo tem um propósito, e o propósito de Deus é maior, Ele é superior, e Deus nos quer nele, ligados a Ele. Em nome de Jesus, eu declaro, meu Deus, unção e poder sobre a vida de cada uma dessas pessoas. E eu declaro que a glória do Senhor seja plena, completa, elevando o nível de cada uma delas. Eu declaro: seja cheio da glória de Deus. 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 Que a sua história, que a sua vida, ela possa impactar, assim como Abraão, um legado de fé, um legado de fé, um legado de fé, um legado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida. E eu declaro você cuidado, guardado, protegido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, diga: eu tomo posse dessa unção, desse poder, e eu tenho a certeza que a minha vida é de obediência. Diga: e eu vou sustentar o propósito que o Senhor tem comigo até o fim. Diga: e eu sei que eu viverei farto de dias, em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.